Oi pessoal, como eu disse para vocês na nossa última aula online, hoje nós vamos iniciar o módulo 5. E esse módulo 5 ele vai falar para a gente economia rural, a agropecuária brasileira, tá? Então nós vamos agora focar um pouquinho no nosso país. Como será que é a agricultura, como é a pecuária? Lembrando que nós estamos iniciando esse módulo, tá? No final dessa aula eu vou estar deixando para vocês os exercícios, na qual sexta-feira eu vou estar entrando em sala para nós estarmos resolvendo junto e tirando todas as dúvidas. Bom, pessoal, agricultura e pecuária é justamente, tá, isso que nós chamamos de agropecuária. A agropecuária ela é o quê? Ela é a junção da agricultura e da pecuária. O que elas fazem, né? Fornecem os alimentos que podemos consumir diariamente e matérias-primas que serão transformadas na indústria. Então, a maioria, tá, dos produtos que nós utilizamos, sejam eles in natura, sejam industrializados, eles provêm da agricultura. Eles provêm do que o homem colhe, do que o homem planta, dos animais que o homem cria, do couro, da carne, do leite, da gordura, de tudo que pode ser extraído aí de dentro da pecuária também, tá? Então a agropecuária é a junção da agricultura com a pecuária. O Brasil rural, né? Nós temos aí um grande país, né, chamado de país continental, o quinto maior país do mundo, e nós temos aí grandes espaços para agricultura, terras férteis, um clima favorável, e isso faz com que o Brasil seja aí um grande produtor mundial de grãos e também de rebanhos. Bom, a modernização do espaço brasileiro se deu a partir de 1960 a 1970, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. Foi nessa época, pessoal, onde houve ali o uso de máquinas, onde o campo começou a se mecanizar, onde houve a mecanização do campo. Foi nessa época também que houve um grande êxodo rural, onde a maioria desses pequenos agricultores tiveram que migrar para cidades, enfrentando vários problemas, como falta de moradia, desemprego. Mas foi na época de 1960, começou na realidade ali no meados de 1950 e se intensificou aí durante a década de 1970. Bom, o uso intenso de tecnologia nas atividades agropecuárias. Hoje, a agropecuária no Brasil, em sua maioria, apresenta uma tecnologia muito avançada. É claro que existem lugares, esses pequenos agricultores, que ainda utilizam, né, de meios mais rudimentares, uma agricultura mais arcaica, aquela agricultura para subsistência, que é a agricultura que você planta somente para o seu próprio consumo, mas na maioria hoje, tá, são chamadas de plantations, que são aquelas plantações destinadas ao mercado externo e que utiliza muita tecnologia. A gente consegue ver aqui, ó, que o uso dessa tecnologia houve um aumento da produtividade do espaço rural brasileiro, aonde, por exemplo, trabalhavam 50, 60 homens, hoje uma máquina executa esse serviço de uma forma aí muito mais rápida, com maior rentabilidade, muito maior lucro. O Brasil é, portanto, um país onde convivem duas realidades, foi o que eu acabei de dizer para vocês. A de um país moderno que pode oferecer um bom padrão de vida para a parte da sua população rural e a de um país atrasado, com a numerosa população carente de recursos, semelhante às nações mais pobres do mundo. Apesar da persistência de zonas de agropecuária primitiva, o Brasil está se tornando um dos maiores produtores agrícolas do planeta, graças aos seguintes fatores. Então, o que a gente consegue perceber é que o Brasil ele tem duas realidades, né? Ele tem uma realidade aí que consegue atender pequena parte da população que acaba usando essa tecnologia, acaba investindo mais porque tem capital, porque tem dinheiro, e uma grande parte aí que acaba ficando refém desses que tem uma grande tecnologia e um grande dinheiro. Mas existem aí, né, alguns fatores que tornam o Brasil, que estão tornando o Brasil hoje um dos maiores produtores mundiais de grãos e de carne. Como eu disse para vocês, a grande extensão territorial, o país está entre os 5 mais extensos do mundo, com terras abundantes, o que contribui para que elas sejam relativamente baixas. Então, o preço do hectare no Brasil ainda não é tão alto como, por exemplo, em alguns países europeus, onde o território é muito pequeno. Para o Brasil ter uma grande extensão territorial, essas terras aí, elas acabam que não tendo um valor muito alto.
condições naturais favoráveis, né? São raros extremos climáticos, como geleiras, desertos, furacões, e a grande variedade de solo e uma rica hidrografia. O Brasil ele é rico em água, né? Abundante. Nós temos aí alguns exemplos de grandes rios, como o Rio Amazonas, o Rio Paraná, o Rio São Francisco, que atravessa todo o sertão nordestino. Isso contribui aí para que a agricultura e a agropecuária se desenvolva de uma forma mais eficiente. Políticas estatais. O governo tem incentivado a agropecuária não apenas para o grande mercado interno, mas também para exportação. Então acaba que tendo alguns subsídios, principalmente do governo federal, para ajudar esses pequenos e médios produtores a alcançarem um patamar mais elevado. Desenvolvimento de tecnologias próprias. Nas últimas décadas, o país investiu em pesquisas da área agrícola para adaptar a tecnologia às necessidades da zona tropical. Foi o que eu falei, né? Existem muitos estudos aí sobre as sementes transgênicas, o desenvolvimento de outras tecnologias de irrigação, né? A gente tem como exemplo aí a plantação de uvas no deserto, no sertão, lá no clima semiárido, que é como nós vimos na nossa última aula. Isso tudo, pessoal, são frutos de estudos e pesquisas que acabam aí mostrando que se pode sim produzir certos gêneros em qualquer habitat, desde que você tenha aí disponível as tecnologias e o dinheiro necessário para isso. Bom, mas nós temos aí sérios problemas no campo. Nós já havíamos visto isso no módulo 3, quando nós estudamos lá os solos, o bom uso do solo. E infelizmente, se o solo ele não é bem tratado, se ele não tem uma calagem necessária, uma adubagem, ele acaba sofrendo aí vários problemas, dentre eles a vossoroca, tá? Embora o campo brasileiro esteja passando por uma rápida modernização, ainda persistem 3 graves problemas que atrasam seus desenvolvimentos, que vão ser relacionados a seguir. O uso inadequado do solo, né? Nas últimas décadas, os solos brasileiros sofreram um forte impacto negativo, determinado pela rápida expansão das áreas agrícolas e pastoris e pelo intenso desmatamento. Entre os seus principais problemas, podemos destacar as queimadas, a erosão, a lixiviação e a lateralização. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de vossoroca. Quando um terreno ele entra nessa fase, pessoal, é muito difícil fazer a recuperação. Por isso que é necessário fazer o quê? Às vezes curva de nível, rotação de cultura, adubagem desse terreno, para que ele não aconteça esse processo que às vezes é irreversível. Uma estrutura fundiária concentrada. O que significa isso? A maioria das terras estão na mão de poucas pessoas. E isso agrava muito, principalmente os problemas sociais, tá? A relação das propriedades, né, o tamanho e o número de proprietários. No Brasil, a concentração de terras na mão de poucos é um problema que teve início lá na época colonial, quando eles dividiram o Brasil lá nas capitanias, né? E permanece sem solução até os dias de hoje. Poucos têm muita terra e muitos não têm quase nada. Aí, o último tópico. Relação de trabalho, né, ultrapassadas. Atualmente, cerca de 10% dos trabalhadores do Brasil estão no campo. Os poucos trabalhadores permanentes são, em sua maior parte, mão de obra especializada. Motoristas de caminhão, tratoristas, mecânicos, funcionários de escritório, veterinários, agrônomos, etc. Segundo o IBGE, a maior parte dos trabalhadores do campo brasileiro tem uma relação de trabalho precária, ou seja, com pequena ou nenhuma proteção legal. Os principais trabalhadores nessa situação são os colonos, né? Empregados permanentes da fazenda, recebem por seu salário parte em dinheiro e parte em direito de usar a terra em que vivem. Arrendatários, agricultores que arrendam, eles alugam essas terras e pagam ao proprietário uma quantia pré-determinada em dinheiro. E os parceiros, trabalhadores que pagam ao proprietário pelo uso da terra, como parte da produção, né? Boias frias, trabalhadores que moram na periferia das cidades e se empregam temporariamente em fazendas. Os boia-frias são recrutados quando há trabalho e recebem por dia trabalhado conforme a quantia de tarefa executada. Eu vou deixar para vocês realizarem a atividade 1 da página 239, a atividade 2 da página 241 e a atividade 3 da página 242. Pessoal, hoje quinta-feira, tá? Amanhã nós temos, sexta-feira, nós temos aí a aula online, onde nós vamos estar resolvendo esses exercícios. Então não deixe de fazer para que vocês possam estar participando dessa aula, para que essa aula seja uma aula aí muito mais produtiva, tá? Não deixe de fazer, como eu disse já para vocês, deixem a apostila em dia, completem toda a apostila, que depois essa apostila ela vai ser vistada e corrigida, tá? Um beijo, até mais.